Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Atlético. Hoje, tudo sobre a repatriação do Fred, que o Atlético está tentando fazer. Um jogador excelente, está com um desejo de voltar à pátria, voltar da onde saiu. E o Atlético também com o desejo de retorná-lo para o time. Se você quer saber essa e muitas mais outras notícias, se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Galo e bora para o vídeo. A bomba. Já recebeu a informação de que o volante Fred, 32 anos, Fenerbahçe da Turquia, já abriu negociações com o Atlético. Eu não preciso confirmar a informação do Frossá, mas eu acabei, obviamente, buscando detalhes. Aliás, buscando detalhes não. Primeiro a confirmação, e uma pessoa do Atlético me confirmou que de fato está negociando a vinda do Fred. É uma vontade do jogador. O Atlético já tinha flertado com ele no início do ano. Ele assistiu um jogo na Arena MRV, Atlético 2, Internacional 0. Foi o jogo antes da parada pro Mundial. Sim. Porque ele jogou no Inter e também é cria do Atlético. A gente tem que frisar isso, né? Exatamente. Ele é cria do Atlético. É torcedor do Atlético. É também, né? É. Então, ele esteve na Arena MRV e ali já começou aquele namoro, né? No meio do ano. Ali naquela oportunidade a gente conseguiu contato com umas pessoas ligadas a ele, que negaram naquela oportunidade qualquer possibilidade, mas não negaram que futuramente, um futuro próximo... Ele deu entrevista pra gente, HG, falando que toparia vir. Naquela ocasião, ele teve no camarote ele sonhava em jogar no Atlético. Foi na semana que ele deu entrevista pra gente, eu não tava lembrando. Ele deu entrevista pra gente, agora eu tô lembrando. Ele falou que sonhava em jogar no Atlético. Que, aliás, é um baita de um cara. Sim. Muito solícito, foi muito agradável, muito agradável. A entrevista o muito Breno boa. Até perguntou pra ele se tivesse Inter ou Atlético, quem que ele escolheria. Ele falou qualquer um dos dois naquela ocasião, que ele toparia jogar. Mas ele deu uma entrevista muito boa pra gente. E foi legal, porque ele de fato falou sobre o desejo de voltar a Minas Gerais, o desejo de voltar ao Atlético. Se confirmou como atleticano, confirmou que era torcedor do Atlético. Então é interessante pra caramba essa possível vinda dele. Então o Fred, a confirmação, o Atlético confirma que está negociando, que está tratando com o Fred. Eu acho uma baita de uma contratação, se for concretizada, e está parecendo que vai ser concretizada, parece que até a virada do ano aí já deve ter a confirmação. Grande contratação se acontecer, e deve acontecer, Matheus. Grande contratação, jogador ali muito tempo no Manchester, né, United, jogando em alto nível ali na Premier League, seleção brasileira também. E o Fred, assim, é um dos caras que eu achava meio injusto, porque alguns torcedores que não acompanham, por exemplo, assim, de fato a Premier League, via o Fred só na seleção brasileira, né, e era um daqueles que não agradavam o público no geral, a galera tinha meio receio, assim, com o Fred, mas o desempenho dele a nível de Premier League, jogando em alto rendimento, era absurdo. Então acho que é um cara que hoje, no futebol brasileiro aqui, com certeza se ele vir pro Atlético é papo de ser titular e até bem em alto nível ele sobra. Eu também acho, porque o Atlético contratou o Renan Lodge, e aí, inclusive o Thiago entrou numa rota de colisão com a mesa aqui, lá no programa ontem, dizendo, porque tem 6 meses que não joga. Se você analisar... Mas eu disse que é uma boa contratação, HG. Não, se for uma boa, nós estamos falando que é uma ótima contratação. Eu acho o Fred uma ótima grandiosa contratação. Eu acho o Fred uma grandiosa contratação. Os dois são. Então, se você fizer uma pesquisa aí agora, e você é bom pra fazer isso, sobre os números do Fred? Não, do... Lodge. Do Grêmio, porra. Do Arthur. Pega aí os números do Arthur antes de vir pro Grêmio. Chegou na virada do retorno. Muito ruins. Os números eram muito ruins. Olha o que esse cara fez com a camisa do Grêmio. Ou seja, eles são de tão alto nível que chega no futebol brasileiro, esses caras deitam, mesmo com essa média de idade. De 30 anos, 31, 32. Então assim, se o Atlético chega, recupera o Lodge pra uma seleção e vai recuperar, podem ter certeza disso. Ano de Copa do Mundo. Aí traz o Fred de volante. Você resolve um problema. O Fred é um volantaço. Problemaço que você vai resolver ali no meio-campo do Atlético. Já tem Alexander. O Alan Franco é um jogador muito confiável, sim, né? E aí você abre mão do Gabriel Menino, né? Você troca... Nossa! Você já vai fazendo opções, ó. Na lateral esquerda, se vier o Juninho Capixaba, saem Arana e Caio Paulista, e você tem Renan Lodge e Juninho Capixaba. Eu acho que já eleva o nível muito, Juninho Capixaba, né? Que tava no Bragantino. No Bragantino. Tem negociações com o Atlético. Cara, pra mim, a janela do Atlético vai se desenhando uma janela muito boa. Cara, você contratar o Fred, você contratar o Renan Lodge e com a possibilidade ainda de buscar o Juninho Capixaba... Thiago, mas falta um centroavante. E informação, viu? O Sampaoli pediu um centroavante. O Fred não é primeiro volante também, né? Não é primeiro volante, mas faz, né? Faz de primeiro. Dá pra jogar de primeiro.
Ok. Dá pra jogar de primeira. Mas ainda não, ele não vai ser o único, não. Tá? Já para deixar bem claro, o Atlético prepara para os próximos dias também a chegada de um outro jogador para o setor. Serão 2 grandes jogadores para o setor. Um Fred, o outro eu ainda não apurei o nome. Thiago vai seguramente trabalhar. Não, pero não mútil, né, muchacho? Casimiro e Fred. Pero não mútil. Irmão. Não, você tinha falado outro nome, né? Você tinha falado, pô, será que é o Fabinho? Será que é o Fabinho? Pensei também que pudesse ser o Fabinho. Eu também pensei. Porque o Fabinho tem contrato com o Al-Ittihad até alto. 30 de junho de 2026. A partir do dia 1º agora ele já pode assinar pré-contrato. Era um nome que o Jardim tinha indicado ao Cruzeiro. E agrada a diretoria do Cruzeiro. Mas imagina um Fabinho e Fred, mas ele ganha quanto, Thiago? 3? Sei lá quanto ele ganha. No Al-Ittihad deve ganhar uns mas o próximo contrato do Fabinho não vai ser nesses moldes. Esses caras, esses caras que vêm de lá, eles têm que vir mesmo assim, porque quer jogar aqui, né? Porque foi igualar salário, não tem time hoje. Não, aí sabe o que você faz? Sabe que você reduz salário, você aumenta período contratual. Que é o que fizeram com o Renan Lodge. Pro Renan Lodge topar uma vinda pro Atlético, não é nem tanto por um salário estratosférico, mas é por um contrato de 5 anos. Mas é um baita salário, viu? Não, claro que é. É um baita salário. É papo de ganhar o que o Rony ganha. Então é 1.5, vai. Por aí. 1.5. Contando tudo, né? Evidência também, né? Você volta a evidência aqui no futebol brasileiro, seleção brasileira. E o nível do futebol brasileiro subiu. Né? Eu vi muita gente falando, porque o Campeonato Brasileiro nivelou por baixo, não sei o quê, porque a Copa do Brasil nivelou por baixo. Não tem nada disso, cara. Nada disso. O futebol brasileiro hoje, você olha pro Corinthians lá, você vê Garro, você vê Carrilho, você vê Memphis Depay, o próprio Yuri Alberto, né? Você olha pro Palmeiras, olha a seleção que o Palmeiras tem, né? O Santos hoje com o Neymar, o Santos pode daqui a pouco estar com o Gabigol, aliás, daqui a pouco o Thiago Fernandes vai atualizar essas informações, até a questão do Gabigol que pode baixar no Santos. Sim. O Rony é um grande talento do futebol brasileiro, mas é um negócio que pode envolver o Santos. Você olha, por exemplo, lá no Sul, você ainda tem pelo menos até o meio do ano, você tem o Arthur, o William tá lá no Grêmio, né? O Inter é que tá com um elenco mais embaixo e tal, mas você tem grandes jogadores. Aqui no Cruzeiro, o que o Cruzeiro tá trazendo? Se fechar com o Gerson, né? Já tem o Matheus Pereira, que é um cara muito acima da média, trazendo o Vitão de zagueiro, fica com talvez a melhor, se não a segunda, ou entre as 2, 3 melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. O Atlético agora com o Renan Lodge, o Atlético ainda tem o Hulk, que não deve sair, né? Deve ficar no contrato, até o final, tem o Scarpa. Se o Fred vem, você deixa o elenco muito mais robusto. Já que estamos falando de Atlético, não é uma grande informação que chegou, mas não deixa de ser importante, porque quem me passou aqui disse que sim, que o Fred encerra a carreira no Atlético. Seria então, o final? Bom, ele tá com 32, né? Então o Atlético deve ter oferecido um contrato longo para ele. 4 anos de contrato? 3, não? Não sei. Não me falou, só me disse isso. Mas tá bem próximo de rolar, não? Estão negociando, acabou de me dizer aqui que de fato tá negociando, que ele tinha vontade de voltar ao Brasil, mas jogar no Atlético. O contato foi feito, confirmou o contato aqui feito pelo Atlético, que estão tratando e que ele vai encerrar a carreira. Ele falou, ele vai encerrar a carreira no Atlético. Não falou, ele pode encerrar. Eu acho um baita reforço, cara. Um baita assim reforço. Como o Lodge, grande contratação, se for concretizada. Ele é acima do Lodge. Ele é bem acima. Sim, é acima, mas o Lodge também é grande contratação. Nós estamos falando de jogador de Copa do Mundo. Cara que foi titular da Copa do Mundo 2018 com a seleção brasileira. São 2 ótimas contratações e se o Atlético confirmar, 2 grandes acertos da diretoria do Atlético. Olha, ainda chega e joga, né? Chega e joga, né? Totalmente. Adaptação, é claro, calendário, né? Todas essas coisas, mas chega e só colocar a camisa. Né? Passa o meio campo pro nome dele. Total, total. Agora, além dessa questão do Fred, nesses minutos que eu fiquei ali fora, vocês falaram das demais? Não, nós falamos a gente falou um apanhado do futebol brasileiro. Que a questão do Arana há uma confirmação. Eu até perguntei pro Matheus se o Corinthians está de olho na situação do Arana. Não, é com o Fluminense mesmo. É com o Fluminense. Estão tratando, sim. Tá avançado? Está avançado com o Fluminense. E também está avançada a negociação do Rony com o Santos. Avançada mesmo. Essa me passaram, isso mesmo. Estava bem encaminhada, com a expectativa de isso aí ser definido nas próximas horas. Então, estou na expectativa de que o Rony de fato vá do Santos. E uma outra informação que eu recebi é de que o Vitinho não tem nada com o Atlético. O Vitinho foi oferecido ao Cruzeiro naquela condição com o William, né? Que nós antecipamos aqui do William indo para lá e mais uma grana, mais um dinheiro, 5 milhões de dólares.
o Cruzeiro achou muito dinheiro para o negócio e o Cruzeiro não seguiu, não quer dizer que não possa dar negócio. Sim. Mas nessas condições colocadas pelo Botafogo, o Cruzeiro não tirou topou. o time de campo. E aí eu confirmei que o Atlético, em momento algum, tratou com o Vitinho. E nem oferecido ao Atlético foi. Então não tem nada com o Mas Vitinho. precisar buscar um lateral, porque o Saravia não fica, né? O Saravia tem 2 propostas, já está conversando com outros clubes, o contrato vence dia 31 de dezembro e ele não vai permanecer. Então, e eu acho que o Natanael também não fica, né, Thiago? Você acha que o Natanael fica? Cara, eu até acho que possa ficar, mas assim, não dá pra confiar no Natanael apenas pra ser o lateral direito. Então vamos imaginar que o Natanael não fique, o Atlético tá sem lateral direito. O Atlético vai ficar sem lateral direito. Então vai ter que se movimentar. Cara, assim, se o Atlético não procurou o Vitinho, deveria procurar. Se o Cruzeiro não quer a contratação do jogador pelos moldes apresentados lá pelo Botafogo, eu, no lugar do Atlético, tentaria a contratação do Vitinho, porque entendo que é um jogador acima da média para os nossos padrões do futebol brasileiro. O Vitinho, jogando na lateral direita do Atlético, cara, é das melhores contratações que o Atlético faria para mim nessa temporada. Ele teria o Vitinho na direita, o Renan Lodge na esquerda. Eu até considero uma zaga razoavelmente confiável, mas pelo padrão que está aumentando, eu acho que o Atlético deveria buscar pelo menos mais um zagueiro, pensando na próxima temporada. E aí você tem o Fred de meio campista. Vamos supor que o Atlético busque mais um volante, mais um bom volante ao lado do Fred. Um ataque que tem Dudu, que é muito bom, tem o Scarpa, que pra mim é muito bom. Coelho. Eu vejo o Hulk mais em final de carreira, não permaneceria com o Hulk hoje, mas aí depende muito do que o Atlético pretende para a próxima temporada. Porque eu, Thiago, acredito que o Atlético precisa elevar o padrão em todas as posições. O Atlético tem uma necessidade muito grande de fazer uma reformulação de elenco. Então, se ele contrata um lateral direito do nível do Vitinho, já contratou o Renan Lodge, contrata um cara do nível do Fred, busca um bom zagueiro e busca pra mim um atacante, igual você falou, que é um camisa 9, matador, pra mim esse time fica muito forte. Até março tinha o Daverson, né? O Daverson saiu, aí o João Marcelo passou a ser esse nome, mas não jogou. O padrão que nós estamos falando é outro, sim, né? Sim, o João Marcelo não jogou. Inclusive já saiu do Atlético. Eu não acho o Daverson mau jogador, tá? Não acho o Daverson mau jogador. Não, mas era um jogador com essa característica. Nós estamos falando de um padrão. O Daverson colocou o Atlético numa final de Libertadores, Thiago. Não discuto isso. Não discuto isso. Ele foi muito importante contra o Fluminense, ele foi muito importante contra o River Plate. Ele participa dos 5 gols que o Atlético faz contra Fluminense e River Plate. Só que, cara, o Daverson não é esse 9. Esse primor técnico também, né? Não é esse 9 do patamar que o Atlético tá hoje com esse elenco. Uhum. Com o elenco que nós estamos falando que o Atlético tá montando, com o que o Atlético tá trazendo pra gente, que ele pretende montar, o Atlético precisa de um camisa 9 de verdade. Foi um dos pedidos do São Paulo na lista que ele entregou pra diretoria. E aí, quem seria esse camisa 9? Porque já se falou no Berterame, que é lá do Monte Rei do México. Sim. Se falou naquele Cláudio Spinelli, do Independente Del Valle. Que fez gol no Atlético aqui, na semifinal da Copa Sul-Americana. É bom jogador, tá? Mas, cara, o Atlético precisa de um 9 pesado. Se o patamar que o Atlético tá buscando é isso, o Atlético tem que buscar um 9, sei lá, Gabriel Jesus no Arsenal. Não dá pra pensar em outra coisa que não seja Thiago, um 9 desse tamanho. O HG falou esses dias isso na TV e eu concordo. Eu acho que o Atlético falta garimpar o mercado sul-americano. Você buscar um cara lá na Colômbia, né? O cara que ninguém conhece, Uruguai, do nada o cara desembarca, né? Quem fazia isso muito bem, uma época, esse ano, infelizmente acabou dando errado, mas o Fortaleza, né? O Fortaleza fazia uma análise desse mercado aqui, de achar uns caras que a gente fala, meu, de onde veio isso aí? O Botafogo no comecinho fazia muito isso daí também, até começar a fazer esses grandes investimentos. Então acho que é importante a gente começar a olhar com mais carinho para esses times aqui que estão surgindo aqui na América, esses jogadores também, que por muitas vezes não tem muita mídia, o torcedor não fala muito, mas aí cabe ao scout que tá lá para exatamente isso, né? Não é muitas vezes o torcedor que tem que dar esses nomes, o scout trabalha, tem esses números na mão e pode ir atrás desses jogadores que encaixam de acordo com o que o elenco precisa, porque o elenco, por mais que eu concorde com o que você falou, né, ele não é composto só de grandes nomes, né? Você precisa de alguns outros jogadores ali também que carregam o piano, né? Carrega o piano também. Então, se você não vai conseguir contratar grandes estrelas em todas as posições, pelo menos aquele carregador de piano nesses times aí você vai ter que ter. Ou pelo menos um cara que só consegue colocar a bola pra dentro ali também. O Cruzeiro foi agora, por exemplo, ao mercado e buscou soluções muito criativas. O Sinisterra é uma solução criativa lá no Brentford. O Andrés Gomes do Vasco. O Andrés Gomes, o próprio Nuno Moreira do Vasco. Nuno Moreira também. É uma solução criativa. E aí você vai olhando nesse sentido do Cruzeiro, teve o Sinisterra, teve o Kenny Arroyo, que o Cruzeiro buscou lá no Besiktas da Turquia. Impressionante. E teve também essa contratação agora do Neisser Villarreal, que era um cara que estava jogando no Milionários da Colômbia.
foi um destaque da seleção colombiana de sub-20. Então, cara, assim, o Atlético precisa buscar gente de peso. O Lucas Pires, que está estudando a gente aqui agora, mandou pra mim que, pô, o cara de peso que o Atlético vai buscar é o Marcos Leonardo. Não, todo mundo silêncio. Bateu na trave pra vir pro São Paulo, né? Teve muito perto de São Paulo essa janela. Eu gosto, hein? Tá lá no Al-Hilal também. Pois é, mas o contrato dele até é longo. O São Paulo ia buscá-lo por empréstimo, porque ele também, assim como Porque tá tendo um problema de estrangeiro lá. E excedeu o limite lá no assim time, né? Como o Renan Lodge, ele ficaria fora da lista de inscritos pro Sauditão. É ele, Darwin Nunes, ou é 2 entre ele, Darwin Nunes e Cancelo. E é impressionante, assim, eu não sei qual que é o critério que eles usam nessa suposta lista deles aí lá do Sauditão lá, porque ele tinha feito uma baita Copa do Mundo de Clubes ali, né? O Marcos Leonardo. Exato. E aí, simplesmente, um mês depois, ele não ia mais ser inscrito no campeonato. Então, não sei qual que é o critério de fato que eles usam ali, cara. O Marcos Leonardo é um bom nome. Você tem a possibilidade de buscar o Marcos Leonardo, cara. Entende como é que funciona a dinâmica, a viagem. Bom jogador, pesa a questão de salário também, novo, né? Se o São Paulo podia pagar, o Atlético pode. Confia em mim. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Estamos ansiosos para saber e termos, né, a confirmação dessa contratação do Fred, que vai tornar o time do Atlético ainda mais forte, né? Como os nossos amigos da Band News falaram, o time do Galo tá bom, tem excelentes jogadores e essas novas contratações vão agregar muito bem para que o time, para a nova temporada, né? Essa contratação, né, do Fred, já tá falando aí que será a última, né, que ele vai encerrar a carreira no Atlético. Você vê, começou no Atlético e termina no Atlético. Para nós, nesse vai ser uma grande honra, que é um jogador muito bom, muito capaz de fazer uma grande temporada para o ano que vem. Esperamos que seja tudo confirmado até o final desse ano, né? Como o Fred já tá com 32 anos, né? Ele tem esse desejo de voltar para o Atlético. O Atlético provavelmente fez um contrato, né? Com uma extensão maior de tempo para ele permanecer no Galo até ele terminar sua carreira aqui no Galo. Então, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Galo. Fica com Deus e fui!